fácil seguir Jesus quando tudo está bem na nossa vida. Às vezes é fácil ir para a igreja, às vezes é fácil quando você está com a sua família, você está com o seu emprego, sua saúde está indo bem. Mas às vezes, na nossa vida, as coisas começam a ir mal, porque isso acontece. E às vezes a gente ora, a gente clama, a gente chora a Jesus, pede para que Ele dê um jeito e nos ajude. Mas às vezes parece que Jesus está em silêncio também. Assim como quando eles batiam, oprimiam, açoitavam Jesus, Ele ficava em silêncio. Às vezes parece que Ele está em silêncio também nas nossas angústias. Mas nós temos que continuar sendo fiéis a Ele. Nós não podemos negar Jesus no meio das provas, como Pedro fez aqui nesse caso, né? A partir desse momento que muda, o Jesus poderoso desaparece. Aparece o Jesus sofredor, que é martirizado, torturado e finalmente morto. Marcos, ele começa a descrever os discípulos. Mas no Evangelho de Marcos, os discípulos são descritos de uma maneira muito negativa. Marcos, ele ressalta todos os defeitos dos discípulos em várias passagens. Olha só, em Marcos 4:10. Olha o que diz. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Marcos começa a dizer que os discípulos não entendiam, os 12, eles ouviam as parábolas, mas eles não conseguiam entender as parábolas, eles não sabiam o que Jesus queria dizer com aquilo. Olha o verso 33. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus tinha que explicar as parábolas depois para os discípulos. Jesus contava as parábolas para que os infiéis, aqueles que blasfemavam de Jesus, eles não compreendessem. Mas aí Marcos diz que os discípulos também não compreendiam. Olha o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E Marcos diz que os discípulos não tinham fé em Jesus. Eles não entendiam as parábolas que Jesus contava. E Marcos vai descrevendo, Marcos 6:51. Ele vai descrevendo os discípulos de uma maneira muito negativa. Olha só o que ele vai dizer. Marcos 6:51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Marcos diz que o coração dos discípulos era um coração duro, endurecido. Eles não entendiam as parábolas. Eles não tinham fé em Jesus. Eles tinham um coração duro. E Marcos continua narrando. Marcos 8:14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, não tinham consigo senão um só. Versículo 16. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais? De quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. Versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Eles viram a multiplicação dos pães. Jesus
alimentou 5.000 pessoas com 5 pãezinhos. E agora eles estavam preocupados. O que eles iam comer? Eles não tinham trazido pão. E Jesus diz para eles, mas vocês não compreendem. Vocês têm um coração duro. Vocês viram os milagres, já se esqueceram. Vocês têm olhos, mas vocês veem, mas daqui a pouco já se esquecem do que eu faço. Vocês têm ouvidos, mas daqui a pouco vocês já se esquecem das minhas palavras. Vocês não compreendem nada. Marcos diz que os discípulos não compreendiam a obra de Jesus também. Versículo 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus Cristo agora é usado por Satanás. E Marcos vai dizendo, eles não entendem as parábolas de Jesus. Eles não têm fé em Jesus. Eles têm um coração duro. Eles ouvem as mensagens de Jesus, mas logo se esquecem. Eles veem os milagres, mas logo se esquecem. Eles não entendem o que está acontecendo ali. Eles se deixam ser usados pelo próprio Satanás. Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Os discípulos não conseguiam expulsar um demônio. E aí Jesus vai dizer, então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E Jesus disse, os discípulos, eles são incrédulos. Eles não conseguem expulsar demônios. E assim, Marcos vai descrevendo os discípulos de Jesus, ressaltando o lado negativo deles, os conflitos internos, a falta de fé, o coração endurecido. Marcos 14, 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Entre os discípulos estava o anjo da morte, estava o traidor. Versículo 50, eles prendem Jesus. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos os discípulos se acovardaram. Todos eles abandonaram Jesus. Todos eles traíram e saíram correndo. Versículo 51. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Todos os apóstolos abandonaram Jesus. Por quê? Marcos, ele descreve os discípulos dessa maneira, ressaltando os seus defeitos, porque ele ressalta que eles não entendiam as parábolas que Jesus contava, porque Marcos diz que eles não tinham fé, eles tinham um coração endurecido, eles não compreendiam as coisas que Jesus fazia, logo eles se esqueciam do que Jesus tinha feito, do que eles ouviram de Jesus. Eles eram usados às vezes por Satanás. Eles não conseguiam expulsar demônios. Eram incrédulos, traidores. Porque Marcos descreve assim os discípulos. Porque o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas ele foi ditado por Pedro. O Evangelho de Marcos, acredita-se que ele seria as memórias de Pedro. É Pedro quem está narrando a história. E Marcos, ele está escrevendo. E por que Pedro vê os discípulos por esse ângulo tão negativo? Porque ressalta aos olhos de Pedro que eles não entendiam as parábolas, porque eles não tinham fé, porque ele ressalta todos os defeitos. Porque Pedro, quando ele fala dos discípulos, ele está falando dele mesmo. São as memórias de Pedro.
Pedro, ele está ali confessando, ele está dizendo que ele não entendia as parábolas de Jesus. Ele não tinha fé em Jesus. Jesus falava e o coração dele era endurecido. E ele está dizendo que ele não compreendia as coisas que Jesus falava. Que ele foi usado por Satanás. Que ele era incrédulo. Ele olhava para Jesus, mas ele não acreditava. Que ele era um traidor. E que Pedro não conseguia expulsar demônios. Ele está falando dele mesmo. No Evangelho de Marcos. São as memórias de Pedro. Porque nós vemos nas pessoas aquilo que nós somos. Se você vai à igreja e lá você vê um monte de gente orgulhosa, metida, arrogante, é porque você é orgulhoso, metido e arrogante, aquilo tem dentro de você. E aí você consegue identificar nas pessoas. Porque quando você vê uma pessoa falsa, você tem certeza que ela é falsa. Porque você sabe como uma pessoa falsa, ela se porta, como ela fala, porque nós temos isso dentro de nós. E quando você vai na igreja e você vê pessoas fofocando, pessoas falando da vida dos outros, defamando, fazendo grupinho, um falando mal do outro, aquilo te chama a atenção e você fica indignado. E todo culto que você vai, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Aquilo te chama a atenção, por quê? Porque nós somos assim também. Porque nós só conseguimos enxergar nas pessoas aquilo que nós somos. E é por isso que Pedro ele vai descrever os discípulos, os apóstolos dessa maneira, traidores, não têm fé, coração endurecido, não entende nada das parábolas de Jesus. Jesus fazia um milagre, ele já se esquecia. Ele estava falando dele mesmo, ele só conseguia enxergar aquilo que ele tinha dentro dele mesmo. Assim somos nós também. E às vezes a gente vai na igreja e a gente vê todo tipo de defeito, todo tipo de pessoa. A gente vê pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas metidas e aquilo chama a nossa atenção, é porque nós somos assim. Se a gente vai à igreja, a gente só consegue ver a fofoca do dia, os fofoqueiros, ou aqueles que têm um coração duro, que só gosta de dar chibatada nas outras pessoas e a gente não gosta daquilo, e aquilo chama muita nossa atenção, nos incomoda muito a ponto da gente sair ou querer sair da igreja, porque aquilo nos incomoda, porque quando você percebe aquilo é porque você é daquele jeito, porque você só consegue perceber o mundo de acordo com o que você tem dentro de você. Mas se você vai à igreja e você vê várias pessoas bondosas, várias pessoas humildes, várias pessoas caridosas, é porque provavelmente você é assim também. Se você vê pessoas felizes, se você vê lá na igreja pessoas cuidando da própria